Olá a todos, meu nome é Sueli Ribeiro Rolas. Eu trabalho queria apresentar a trata sobre o processo integrado de extração do óleo de farelo de arroz e reação para a produção de biodiesel em altas pressões. Este estudo foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, pelo PRH 52.1. Bom, a principal motivação para esse estudo foi o farelo de arroz, visto que ele é um dos principais coprodutos da produção do arroz branco, representando cerca de 10% em massa do grão. O interessante é que ele apresenta um elevado teor de lipídios, cerca de 15 a 20% em massa, que representa um grande potencial para a extração de óleo. Outro ponto de destaque é que em sua constituição existem cerca de 90 a 96% de compostos saponificáveis, dando grande interesse da utilização desse óleo para a produção de biodiesel. As principais técnicas de extração de óleo, principalmente as tradicionais, utilizam solventes orgânicos, como no caso hexano, geralmente solventes tóxicos que demandam também de tempos elevados de extração. Por isso tem se estudado diversas técnicas alternativas, e uma delas é a extração com líquidos pressurizados, a ELP, que consiste em utilizar temperaturas mais elevadas e pressões também elevadas, mantendo o solvente no estado líquido, que vai alterar a capacidade de transferência de massa, aumentando o rendimento e diminuindo o tempo de processo. Alguns exemplos de solventes que podem ser aplicados nessa técnica são o dimetilcarbonato, DMC, e o etanol, que são solventes verdes, que inclusive podem ser utilizados para a produção de biodiesel para reação, sem a presença de catalisador, formando como subprodutos o carbonato de glicerol e também o ácido citramálico. É importante destacar que esse sistema já é aplicado em sistemas sequenciais, porém o diferencial desse estudo foi a realização do sistema integrado, realizando a extração e a reação numa mesma corrida experimental. Então, com base nisso, os principais objetivos desse estudo foram realizar a montagem de uma unidade multipropósito para extração do óleo e reação, analisar os efeitos da temperatura e razão solvente-alimentação no perfil cinético e composição do óleo, em comparação com o óleo extraído por Soxhlet, verificar o desempenho do processo reacional a partir das melhores condições de extração e avaliar a produção de biodiesel a partir do processo integrado de extração do óleo de farelo de arroz e reação de transesterificação usando etanol e DMC pressurizados em modo contínuo. Esse estudo se destaca na aplicação no setor de petróleo e energia, principalmente na produção de biocombustíveis, visto que é possível agregar valor aos coprodutos agroindustriais, como no caso do farelo de arroz, aliando a química verde, utilizando solventes verdes e também menor quantidade de solvente num curto tempo de extração. Outro ponto de destaque é a formação do carbonato de glicerol, produto que apresenta um maior valor agregado em comparação com o glicerol obtido pela rota convencional de produção do biodiesel. Além disso, a ELP pode ser utilizada óleos não comestíveis com elevada acidez e umidade, o que evita a competição com a indústria de alimentos, como ocorre atualmente com o óleo de soja. E toda essa não necessidade de purificação do óleo faz com que possa ser diminuída as etapas da produção de biodiesel e, consequentemente, reduzir os custos de produção. Quanto aos principais resultados obtidos até o momento, foram avaliadas as condições de extração utilizando etanol DMC e a mistura etanol DMC 50% volume-volume, na qual foi utilizado 5 gramas de biomassa em 2 horas de extração, coletando amostras de tempos determinados. A pressão foi fixa em 100 bar e a temperatura avaliada foi de 120 a 150 graus Celsius, com uma razão solvente alimentação de 96 e 192 ml por grama, representando 4 e 8 ml por minuto. Também foi comparada a extração pela metodologia tradicional em Soxhlet, utilizando a mesma quantidade em massa para 400 ml de solvente em 8 horas de extração. Nessa figura é representada a unidade multipropósito utilizada para os ensaios experimentais, na qual basicamente o solvente é bombeado, pré-aquecido e ele entra em contato com a biomassa e esse óleo extraído junto com o solvente é encaminhado para a etapa de reação, qual depois ele é resfriado e coletado no final do processo. Quanto aos resultados das cinéticas de extração, como etanol, DMC e a mistura, foi possível observar que a maior taxa de reação foi obtida em 150 graus Celsius e 192 miligramas por grama. O tempo de equilíbrio foi de 60 minutos para todos os solventes, na qual foram obtidos os rendimentos de 16,9%, 16,6% e 19,4% para etanol DMC e a mistura de etanol DMC, respectivamente.
representando uma boa recuperação de óleo, cerca de 70% em comparação ao Soxdet. E outro ponto interessante é que a extração pela LP utilizando etanol foi 7% maior em comparação com a tecnologia de Soxdet, com a tradicional, representando que as condições pressurizadas favorecem o processo de extração. Bom, nas etapas futuras, busca-se avaliar e estudar o comportamento do sistema integrado para a produção de biodiesel, avaliando as cinéticas de extração em 60 minutos, pressão fixa em 100 bar, temperatura de 250 e 300 graus Celsius, mantendo-se as melhores condições de extração. E, por fim, analisar a qualidade do produto e rendimento da reação pela cromatografia gasosa. Espera-se atingir bons rendimentos de ésteres de ácidos graxos a partir da LP e constatar uma boa conversão dos ácidos graxos livres e triglicerídeos em biodiesel no processo integrado. Por fim, destaca-se que a técnica de LP se mostrou eficiente para a extração de óleo do farelo de arroz, pois foi possível alcançar rendimentos de extração muito próximos da metodologia tradicional em um curto período de tempo, indicando como condições pressurizadas favorecem o processo. A aplicação integrada também mostra grande potencial para a produção de biodiesel, visto que já existem aplicações com esses solventes em sistemas sequenciais. Bom, então seria isso. Eu agradeço a todas as instituições citadas nesse pôster e muito obrigada pela atenção.